Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí aprender como criar um botão para voltar ao topo aí do nosso site. Ok? Eu estou aqui com o nosso projeto final. Perceba que eu estou aqui sem internet, tá? Então ele está utilizando aqui as fontes padrão, pois a fonte que nós instalamos, a fonte do Google, só funciona se tiver internet, ok? Mas em localhost não vai influenciar em nada. Então vamos lá, voltando aqui no NetBeans, a primeira coisa que eu vou fazer, nesse momento, tá? Vocês não precisam fazer isso caso vocês tenham internet. Eu vou dar aqui um Ctrl barra de espaço para comentar a linha que linka aí, que busca aí aquela fonte que a gente utiliza, para que não fique pesando aí, demorando carregar minha página, tá bem? Então eu vou descer aqui a barra de rolagem, vou lá no final, tá? Lá no final, e vou criar. Você pode criar aqui no finalzinho mesmo, tá? Antes da tag border, mas eu vou criar aqui por questões de organização abaixo da tag footer, tá bem? Então aí abaixo da tag footer eu vou criar nosso link, tá? Vou criar nosso link âncora que vai nos levar para o topo. E vou colocar agora somente um texto, tá? Voltar ao topo, somente para a gente ver se vai estar tudo funcionando antes da gente criar o estilo e a função de jQuery ali, tá bem? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Volto aqui no nosso projeto. Vou descer aqui a barra de rolagem. E temos aqui tá o botão voltar ao topo. Ao clicar nele, nada acontece. Bom, perceba que ao clicar nele, ele identificou o nosso link âncora ali em cima, tá na barra de endereço. No entanto, o que está faltando? Bom, voltando aqui no nosso NetBeans, não adianta nada eu criar aí o nosso link âncora se eu não identificar para onde esse link deve me levar, ok? Então eu vou voltar aqui, tá, barra de rolagem, vou lá no topo, tá? Você poderia ter feito isso antes também, tá? Não tem problema nenhum. E aqui na nossa classe logo, tá? Você pode colocar também na classe caixa aqui, enfim, onde você achar melhor, mas eu vou colocar aqui na logo, tá? Vou identificar aqui ao invés do ID e vou colocar topo. Ou seja, agora eu tenho um ID para onde o meu link âncora deve ir. Então aqui vou dar um Ctrl S para salvar. Volto aqui no nosso projeto. E agora ao clicar no link, ele me leva ao topo da página. Ok? Mas perceba que fica estranho, né? Ele me leva rápido. Então a gente pode usar do artifício aí da última aula, tá? Que é o que? Utilizar o scroll suave para fazer isso aí para a gente também, né? Então eu vou voltar aqui no nosso NetBeans. E lá embaixo eu posso então acrescentar a nossa classe aqui, scroll suave. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou voltar ao nosso projeto. Vou lá no final. E agora ao clicar no link, eles nos levam aí suavemente para o topo do site, correto? Deixa eu descer aqui a barra de rolagem. Já sei que o meu link está funcionando, tá? Vou voltar aqui no meu NetBeans, vou me diminuir aqui, porque a gente possa ver ali o que está acontecendo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou chamar uma classe que nós ainda vamos criar, chamado voltar topo. Opa. Eu posso apagar esse texto aqui, tá? A gente não vai utilizar texto, tá? A gente vai utilizar somente uma imagem, tá? Você pode manter o texto, claro, caso você desejar, mas não é esse o nosso objetivo. A gente vai criar um botão ali fixo, né, no canto inferior direito. Então vou aqui dar um Ctrl S para salvar. E aqui no nosso projeto, perceba que o nosso botão sumiu, né? Nosso texto. Por quê? Porque a gente apagou o texto. Voltando aqui, eu venho agora aqui no nosso estilo e vou criar então aí a nossa classe voltar topo. E a nossa classe voltar topo terá aí uma position, né, fixa, e aí colocando em português, fixa.
terá um bottom, ou seja, um posicionamento no canto inferior de 10 pixels, terá um posicionamento à direita também de 10 pixels, terá aí uma largura de 47 pixels, terá uma altura também de 47 pixels e terá uma imagem de fundo. Então nosso background, URL, .. para voltar aí uma pasta, pois nós estamos dentro de uma pasta CSS, certo? E dentro da pasta raiz eu tenho a nossa pasta imagens, e dentro aí da pasta imagens posso virar contra, apertar a barra de espaço, que ele me mostra aí o que tem as pastas, tá? Os diretórios. E temos ali a nossa imagem, voltar ao topo. Então vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E o nosso botão apareceu ali. Bom, perceba que ele fica ali, está posicionado aqui, tá? Ele não se move, ou seja, ele é uma posição fixa. Então, com o Position Fixed, você deixa um objeto, um elemento aí fixado em algum lugar que você desejar. Lembrando que ele está aqui no bottom, ou seja, 100, tá? Se você quiser ele mais acima, você pode colocar, por exemplo, aqui 200. Então, ele vai subir mais, tá? Salvei aqui, então ele subiu lá. Então, você vai caçar em posição que você quer, tá? Tanto no canto inferior quanto à direita, tá? Temos aí a largura e a altura do nosso botão e a nossa imagem, correto? Bom, agora que eu sei que o meu botão está na posição certa, deixa eu dar um Ctrl S para salvar aqui, para ele voltar para onde estava. Vou voltar aqui no nosso projeto e ao clicar no botão, perceba que ele está aqui. Normalmente, ao clicar no botão, ele me leva ao topo aí corretamente, certo? No entanto, ele fica aparecendo aí o tempo todo. Isso não é legal. O ideal é que ele apareça somente quando a gente rolar aí a barra de rolagem, certo? Então vou voltar aqui, venho aqui no nosso funções, tá? Vou criar a nossa função ali embaixo, tá? Embaixo aí do nosso scroll suave. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu falei, não se atente a códigos de jQuery, JavaScript. Vai estar disponível no site para você consultar, copiar caso você tenha algum problema. Não é um curso de jQuery nem de JavaScript, mas a gente vai aí dar uma pincelada nesses códigozinhos. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui o documento. Selecionei o documento, eu vou selecionar aqui o scroll, e dentro desse scroll terá aí um function vazia, e aqui dentro eu vou abrir e fechar chaves. Vou colocar aqui um ponto e vírgula no final, tá? Então aqui dentro a gente vai desenvolver aí a nossa função, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou usar uma condicional, tá? A gente já utilizou essa condicional chamada if. Então se, tá? Eu tenho que abrir, fechar parênteses aqui, tá? Vou selecionar o que? O sdiz. Selecionei o sdiz, veja que eu pulei ele para fora, coloquei o ponto, tá? Vou selecionar o que aqui? Scroll top. Já me aparece ali que é um valor, né, do jQuery, e aparece aí uma descrição, tá? Então selecionei ali o scroll top, tá? Pulo aqui para fora, vou utilizar o sinalzinho de maior, ou seja, isso aqui significa o sinalzinho de maior, menor, tá bem? Igual. Então eu vou utilizar aqui o sinalzinho de maior. Então maior que eu vou definir aí uma altura mínima, né? Então eu vou colocar aqui 500. Você pode colocar menor ou maior, tá? Dependendo do seu objetivo aí. Então definir, abre e fecha chaves. Definir aqui o maior. Então eu vou fazer o que agora? Vou selecionar aqui o meu documento. E no meu documento eu vou pegar o que? O get, significa pegar. E é a primeira opção aqui, ó, get element by id, ou seja, pegar um elemento pelo id. Então selecionei ali, que elemento que eu quero pegar? Bom, colocar entre aspas aqui, voltar topo. Bom, será que a gente criou esse id aqui? Eu acho que ainda não, né? Mas a gente precisa criar ele então. Então, o que eu vou fazer? Que eu peguei o elemento, o que eu vou fazer nele? Eu vou então adicionar um estilo. Então vou colocar aqui style display e vou colocar aqui entre aspas block. Perceba que o nosso botão está aparecendo. Eu coloquei aqui block, vou dar aqui um Ctrl S, fica melhor na prática, tá? E venho aqui no meu estilos e coloco aqui um display na nossa classe voltar topo display nome.
ou seja, para que o nosso botão não apareça. Vou Ctrl S aqui para salvar, e ele desapareceu aqui para mim. Então essa é a ideia. Voltando aqui no nosso index, então eu preciso aqui atribuir um ID, uma identificação, né? Então vou colocar aqui o ID que nós selecionamos lá no nosso código. Voltar topo. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Venho aqui nas nossas funções. Então agora eu tenho o nosso elemento selecionado e ao atingirmos aí a altura de 500, ele vai aplicar o estilo Display Block, pois aqui no nosso estilo, o nosso botão está Display None. Então nós estamos adicionando aí um estilo para ele, ok? Então, voltando aqui no nosso projeto, vou subir lá acima e perceba que nosso botãozinho ali apareceu. Correto? No entanto, ele não desaparece. Deixa eu recarregar a página aqui, tá? Recarreguei, ele sumiu. Então desço aqui a barra de rolagem e quando passa ali na altura, quando atinge a altura, certo? O nosso botão aparece aí. No entanto, ele não desaparece. Isso também não é legal. A ideia é que ele apareça e desapareça. Então, voltando aqui no nosso NetBeans, a gente pode usar a mesma ideia que a gente aplicou aqui. Então, se aqui, nessa linha, ele aparece, ou seja, aplica o nosso estilo Display Block, a gente pode fazer o contrário. Então, vou dar um Ctrl C aqui para copiar. If, então, if, se, eu uso a condicional aqui embaixo, então, else. Usei um else aqui. Então, if, se, então, se for maior, aparece aí o elemento. Se não, vou dar aqui um Ctrl V e coloco aqui um Display None. Se não, não aparece. Certo? Tá me dando um alertinho aqui, tá? Pessoal, tem que colocar aqui ponto, apesar de funcionar, você tem que colocar ponto e vírgula aqui no final. Então, se for maior, o scroll for maior que 500 de altura, adicione Display Block. Se não, adicione Display None para assumir. Então, vou dar um Ctrl S para salvar e perceba que o nosso botão ele sumiu ali. Bom, vamos aqui então ver se rolando aqui a barra de rolagem, nosso botão vai aparecer e apareceu ali. Deixa eu subir, sumiu, ok? Então está criado aí o nosso botão, tá? Esse aqui é o nosso código, perceba que não é um código difícil de entender. E nós selecionamos aí o nosso scroll e definimos aqui se a altura da tela for maior que 500, ele aplica um estilo, se não, ele remove o estilo, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.